Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre histórias da tradição oral, que são histórias que vão enriquecer o nosso repertório. Eu não vou falar sobre tudo, né, sobre esse tema, porque é um tema muito amplo, muito pesquisado. Vou deixar alguns nomes para vocês, como Câmara Cascudo, Ruth Guimarães, Silvio Romero, Henriqueta Lisboa, Marco Aurélio. O Marco Aurélio, inclusive, ele ainda é vivo. Ele tem um blog chamado Cordel Atemporal. Eu vou deixar no material complementar dessa aula, eu vou deixar o blog lá dele e algumas referências para que vocês busquem, para que vocês conheçam mais sobre as histórias da tradição oral, tá bom? Bem, e o conto tradicional, ele ainda está muito presente, ele ainda é muito presente, ele sempre será muito presente nas nossas vidas. Talvez as crianças, né, da cidade grande não conheçam tanto quanto, de repente, crianças do interior, ou enfim, né, é uma suposição, tá certo? Mas é importante, é interessante que essas crianças conheçam, sim, esses contos da tradição oral, que são inúmeros. Alguns não vão caber para determinada idade, mas cabem para outras idades. Mas é interessante que desde a educação infantil, essas crianças conheçam essas histórias da tradição oral. E claro, elas conhecem muitas. Conhecem, por exemplo, o Sapo com Medo d'Água ou Festa no Céu. E aquelas mais clássicas. Mas tem muitas histórias da tradição oral que talvez sejam desconhecidas a esse público. Então, desde aquela infância, desde a educação infantil é legal, é bacana que a gente vai incluindo ali uma e outra história da tradição oral, porque são histórias recheadas de fantasia, recheadas de seres mágicos e que tudo isso vai aguçando ali a criatividade, a imaginação dessas crianças. Aí, aqui eu vou ler uma frase que está aqui nesse livro, Histórias de Boca, o conto tradicional da educação infantil. Esse livro é da Cristiane Velasco, uma educadora e contadora de histórias, e ela fala assim, ó: a fantasia é um recurso mágico a partir do qual a criança vai organizando seus sentimentos, compreendendo o mundo e construindo sua própria história. E que ao longo, né, dessa educação infantil, essa imaginação precisa ser nutrida escute isso, precisa ser nutrida com o leite primordial das narrativas tradicionais. Olha que bacana como ela fala, o leite primordial das narrativas tradicionais, porque foram as primeiras histórias que apareceram, foram as primeiras histórias, né, que principalmente os nossos antepassados conheceram. Foram essas histórias da tradição oral, que são histórias que remontam a séculos e mais séculos. São histórias antigas, né, mas que até hoje elas são conhecidas. Talvez uma história que seja contada aqui no Brasil seja contada lá do outro lado do mundo, com alguns aspectos diferentes, com algumas características diferentes, condizentes com aquele contexto. Mas quando você lê, você percebe, poxa, essa história aqui é muito parecida com aquela que eu já conheço. Muda isso, muda aquilo, mas meio que a essência da história ela é a mesma, né? E essas histórias elas foram sendo passadas de gerações em gerações, né? Tiveram aqueles que recolheram essas histórias, né? Como já dei aqui o exemplo do Silvio Romero ou do Câmara Cascudo, dentre muitos outros historiadores, folcloristas, escritores que foram recolher essas histórias e que hoje nós conhecemos, né, essas histórias. E aí só complementando, né, a frase da Cristiane Velasco, todas essas lendas, esses mitos, essas histórias mágicas, elas vão ali aguçando a imaginação e a criatividade dessas crianças, e por isso essas histórias elas são tão necessárias, tal qual os contos de fadas, que também são contos da tradição oral, né? São contos que foram ali recolhidos por pessoas que nós conhecemos muito bem, como os Grimm, Perrault, Andersen, né? E Andersen, inclusive, ele também escreveu muitas histórias infantis, né? Que aí são conhecidas até hoje. Eu vou ler aqui brevemente sobre as características do conto tradicional, que aí você encontra aqui nesse livro, bem como outros, com certeza, do Câmara Cascudo. Esse aqui é o Contos Tradicionais do Brasil, do Luiz da Câmara Cascudo, e ele fala assim: as características do conto popular são, para mim, antiguidade, anonimato, divulgação
e persistência. Então ele fala assim, né, que é preciso que o conto seja velho na memória do povo, antigo na memória desse povo, anônimo em sua autoria, porque não se sabe quem foi a primeira pessoa que contou aquele conto. Porque os contos tradicionais, eles remontam de séculos, de muito, muito tempo atrás, né? Talvez aquela história que o seu avô lhe contou, ele escutou do avô, que escutou do avô, que escutou do avô, que escutou do avô, que escutou do avô, e assim para trás, muito para trás, sucessivamente, porque, né, são histórias que vão sendo contadas de boca em boca. Então, não se sabe quem foi a primeira pessoa a contar, quem foi a primeira pessoa a pensar nessas histórias. Bem, ele é divulgado em seu conhecimento e persistente nos repertórios orais. Persistente, né? Tem essa persistência. Ele vai ali ultrapassando mesmo as décadas, vai ultrapassando os séculos e vai persistindo. Aqui e acolá vai mudando alguma coisa, de um lugar para outro muda alguma coisa, mas a essência daquela história sempre é a mesma. E só para finalizar essa aula, né? Muitos desses contos têm ali alguns temas que lhes são muito característicos. Por exemplo, existem os contos acumulativos, os contos de bichos, os contos religiosos, os contos de encantamento, os contos de adivinhação, os contos de humor e dentre muitos outros tipos de contos que vão ali compor essas histórias da tradição oral. E dentro desse vasto campo que é a tradição oral, que são as histórias da tradição oral, com certeza você vai conseguir ali conhecer histórias que vão de encontro ao que você precisa para aquele momento, que vão ali suprir uma necessidade sua, que vão ali se adequar aos seus objetivos. E eu vou mostrar aqui um livro para vocês que já serve aí como referência para conhecer mais histórias da tradição oral. Tem esse aqui que é o Lendas e Fábulas do Brasil, da Ruth Guimarães, certo? Como já mostrei aqui, né, o Contos Tradicionais do Brasil. Existem muitos livros do Câmara Cascudo. Esse aqui tem diversas histórias, aí tem esses contos de exemplo, contos de adivinhação, tem vários, né? Tá todo categorizado aqui. Também tem um livro do Silvio Romero, que é o Contos Populares do Brasil, que eu deixei ele aqui no material complementar dessa aula, junto com outros materiais complementares, bem como algumas referências, para que vocês possam pesquisar. Esses livros que estão anexados aqui nessa aula são livros que estão em domínio público, então não tem problema de eu colocá-los aqui. E neles vocês vão encontrar, além de muitas histórias, né, dessa nossa tradição oral, vocês também vão encontrar algumas cantigas, parlendas, adivinhações, que tudo isso vai compor aí o teu repertório, e tudo isso pode ser usado para um início de história, um final de história. Você pode pegar uma cantiga e começar a cantar ela antes de começar a história, certo? Fica aí as ideias para vocês, tá? E beijo no coração de vocês. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários dessa aula. Tchau, tchau!